Muito bom ter vocês aqui conosco. E eu me sinto muito honrado de ter sido escolhido para mediar um assunto tão importante quanto esse, que é a questão da saúde. E uma coisa interessante é que desde que nós ontem ou anteontem, nesses últimos dias que nós divulgamos, né, o tema dessa live, dessa apresentação aqui ao vivo, as pessoas estão sim muito curiosas para saber o que são as seis saúdes, quais são as seis saúdes. E eu acho que ninguém melhor do que a fundadora e mentora da Freedom Me para falar o que são essas seis saúdes. Seja bem-vinda, Francesca Giove. Jorge, muito obrigada pelo esse carinho com a Fridami. Obrigada, Felipe, Júnior, Rafaela, todos aqui presentes. Bom, da onde vem as seis saúdes? Em 2014, eu comecei a pesquisar sobre os desafios dos empreendedores. E essa pesquisa, ela se alastrou em 9 anos, e até hoje eu entrevistei mais de 8.000 empreendedores em 62 países. E ticando todos os problemas desses empreendedores, eu comecei a ver que eles tinham um problema comercial, então saúde comercial, problema financeiro, saúde financeira, problema social, saúde social, problema emocional, saúde emocional, problema mental, saúde mental e problema físico. E aí eu entendi que tinha um certo padrão em todos eles. Aí eu entendi que eu também estava doente nessas seis saúdes. Em algumas mais agudas, em outras menos agudas, mas quando a gente para pensar o que a gente está pensando, a gente vive nessa economia piramidal em competir com o outro, quando na verdade a gente deveria estar colaboratizando. Então, as seis saúdes vêm daí. E para a gente efetivamente mudar a nossa forma de viver, nada mais do que a gente está conversando com quem já passou na saúde mais aguda, que é a saúde física, e com quem toma conta disso, né? Então, por isso que a gente está aqui falando das seis saúdes, e estou muito feliz de ter aí o Júnior e o Felipe com a gente. Que Prazer. bom. Então, agora, para quem nos perguntava quais eram as seis saúdes, está aí respondido pela Francesca. E sobre os nossos convidados, muito bom tê-los aqui hoje. Primeiro eu quero falar do Felipe Goulart, que é mestre em ciências médicas, é osteopata e naturopata. E o Júnior C., que é músico DJ, produtor musical e tem mais de 20 anos de experiência, tanto no Brasil quanto no exterior, tá? Antes do depoimento do Júnior, que eu acho que é fantástico, eu só queria fazer uma perguntinha para o Felipe. Felipe, a gente está falando de saúde, né? E agora nós estamos falando de seis saúdes. Como é qual é o conceito de saúde? O que é a saúde e como ela é compreendida pela naturopatia? Então, Jorge, isso é uma pergunta interessante. Na verdade, quando a Francesca abriu para mim essa, ampliou essa visão para as seis saúdes, né? Na verdade, há muito tempo, né, as pessoas que falam sobre saúde, o que é uma coisa muito difícil da gente falar hoje, ironicamente, apesar da gente ter tantos tratamentos, tantas especialidades, a gente tem falado muito sobre doença, tá? Hoje a medicina moderna, né? Porque tem uma questão de nomenclatura diferente aí. A minha irmã mora em Angola, por exemplo, e lá a medicina tradicional é a medicina naturopata, enfim, a medicina mais natural, né? Aqui a tradicional é tida como medicina alopática, né? E a gente fala medicina natural, ou seja, mas no geral as medicinas antigas, né, lá de Hipócrates, né, inclusive a naturopatia, os primeiros indícios de naturopatia vieram lá, né, dos escritos de Hipócrates, que é considerado hoje o pai da medicina, né? Então, a naturopatia, assim como a osteopatia, a medicina osteopática, que derivou da medicina alopática americana, através do Andrew Taylor Still, que foi o descobridor ou o criador da medicina osteopática,
ele dizia que o corpo é uma unidade indivisível, né? Entre corpo, ser espiritual ou alma e espírito, né? E aí, em cima desse conceito, onde coisas são impalpáveis, né, materialmente, e indivisíveis, né, a gente tenta fazer uma homeostase dessa pessoa, né? Não paciente, né? Não precisa ser um paciente, é uma pessoa, cada um tem suas peculiaridades aí, né? Então não existe receita de bolo, obviamente, para tratar saúde, mas para tratar a doença, você pode protocolar muita coisa. Então talvez exista uma grande conveniência em termos de comércio, né? Para a questão dos protocolos e do tratamento de doenças, né? Então, você pode categorizar uma doença e tratar uma doença com protocolo X ou Y, mas você nunca vai conseguir fazer isso com o ser humano, tá? Então, a saúde, na verdade, ao ver tanto da osteopatia quanto da naturopatia, porque se a gente pegar lá também os colégios, é muito comum você ver colégios que são colégios de formação, universidades de formação em osteopatia e naturopatia. Ou seja, você tem uma convergência muito grande do pensamento do que seja saúde, né? Porque o tratamento, tanto da osteopatia quanto da naturopatia, se baseiam na pessoa, no indivíduo e naquilo que ele tem de deficiência. Então, como é que é o conceito de como você ajudar uma pessoa a ter saúde? Primeiro, você tem que entender o que está falho, que causa um viés para o organismo da pessoa se curar. Porque tanto na naturopatia quanto na osteopatia, a gente entende que nosso corpo é uma máquina perfeita, que foi criado, aliás, cada dia, cada conceito novo, cada coisa que a gente descobre sobre o corpo em ciência, em pesquisa verdadeira, né, a gente fica mais impressionado com a capacidade do corpo de autorregulação e autocura. É impressionante, né? Eu dou detalhes para os alunos, às vezes, sobre situações simples, né? Que às vezes as pessoas não entendem. Como é que você pode aumentar a vascularização, por exemplo, de uma região injetando sangue ou fazendo com que aquela região, por conta própria, produza mais sangue naquela situação, ocasião, né? Então, se você fizer um exemplo simples aqui, se qualquer um de nós agora olhar para o seu braço, vai ver ali a pele branquinha ou a pele negra ou a pele do jeito que está ali, de acordo com a cor de cada um, certo? Se você pegar agora e der um beliscão no seu antebraço, segurar aqui 10 segundos e puxar e soltar, quando você olhar em 5 segundos ele está mais vermelho, certo? Então você provocou um processo de vascularização aumentada, uma vasodilatação, automaticamente seu corpo ele reagiu a uma, entre aspas, agressão que você impôs ali, né? Só que aquilo foi controlado, então é muito comum isso acontecer. E aí entra o processo de escuta do corpo. Ou seja, a gente, quando a gente trata um paciente como naturopata, ou como osteopata, ou como, enfim, um auxiliador do processo de saúde, você está tentando educar essa pessoa a escutar o seu próprio corpo. Então, o corpo está falando o tempo todo, a gente aqui não está escutando. Os ruídos externos não permitem que a gente escute o corpo. Então, se a gente está sentado aqui há mais de, não sei, vamos supor que uma pessoa estivesse aí trabalhando há 3 horas, 4 horas diante do computador, né? É muito comum essa pessoa não piscar, por exemplo, diante do computador. É muito comum essa pessoa não beber água nessas 3 horas, o que seria uma coisa já ruim para a saúde, né? É muito comum ela não levantar da cadeira, né? Então, assim, a gente tem vários estudos, inclusive, apesar da nossa ciência ou medicina ou pesquisa estar muito atrasada em relação àquilo que o corpo verdadeiramente pode fazer por nós, né? E aquilo que a nossa mente pode fazer pelo corpo. E aí, se a gente for desenrolando essa história toda, a gente chega a um abismo entre o que a gente tem hoje e a verdadeira saúde, né? A gente começa a entender por que está todo mundo tão propício a desordens e doenças, né? Então, a saúde, na verdade, ao meu ver, é uma homeostase, é um equilíbrio entre essas 3 unidades indivisíveis, corpo, alma e espírito, baseado no conceito de que você tem que suprir o seu corpo com todas as ferramentas que ele possa se autocurar. Então, uma das coisas que a gente mais negligencia hoje é nosso sono, né? Nosso sono, por exemplo, é engraçado, permita-me aí uma analogia assim, da memória afetiva na infância. Eu fui um daqueles... ao mesmo tempo que eu jogava basquete, né, era
do esporte e tudo, eu era meio nerd, assim, então eu brincava de RPG, né, Role Playing Games e tal, e nesses RPGs as pessoas se recuperavam das lesões e das feridas dormindo, né? Os personagens, né? Você jogava o dadinho pro dano, aquela coisa toda aí, você pensava assim, eu vou me... Engraçado que eu não entendia isso. Eu falei, pô, que coisa absurda, né? O cara dorme e melhora a ferida? Pô, isso é absurdo. Tinha que botar um band-aid, né? E a gente, quando era criança, não entendia isso. Hoje é impressionante como isso fazia todo sentido. Ou seja, na verdade, à noite coisas acontecem, né? O cortisol abaixa, o GH sobe, e tem uma série de coisas que acontecem de autocura durante a noite, durante um processo Dormir, de dormir, né? Durante o dormir é processo um de hábito curativo, então, totalmente nesse curativo, sentido, não é? Claro, É totalmente. nesse sentido. É óbvio que tem uma questão de equilíbrio nessa história, né? Ou seja, Sim, a claro. pessoa que dorme demais ou fica sonolenta durante o dia, provavelmente alguma coisa está acontecendo. E aí entra naquele processo de homeostase. Será que não está Uhum. acontecendo um desequilíbrio, né? Um distúrbio nesse processo? Ou seja, aí você passa a escutar a pessoa. Hoje, por exemplo, eu passo a maior parte do meu tempo estudando para escutar aquilo que o organismo da pessoa está me falando, para depois ensiná-la a escutar ela própria, A escutar. né? E aí, a partir desse processo ela vai É. promover ou propiciar os processos de autocura. Interessante, porque dentro disso que você falou, eu tinha duas perguntas para você e você praticamente já respondeu. O corpo fala, a gente só precisa escutar, e o sono é um dos hábitos curativos. A gente vai voltar ainda nesse tema, porque temos muito ainda, né? Um tema muito amplo, mas agora eu queria passar para o Júnior. O Júnior, gente, o Júnior tem um depoimento fantástico, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Em 2016, ele teve um problema de saúde que ele vai nos explicar, e o prognóstico era assim: olha, você tem 1 ano de vida. E hoje, 7 anos depois, ele está aqui conosco. Júnior, conta essa história para nós. Vai ser um prazer. Obrigado pelo convite. Em 2016, com 29 anos, eu fui diagnosticado, fui para o hospital para ver por que que um lado da minha boca estava extremamente paralisado, assim. Eu achava que era cansaço, mas quando eu cheguei no hospital, achando que eu tinha tido um AVC sem saber, que às vezes acontece, né, dormindo, e a gente não é tão grave, mas deixa ali uma lesão. Quando eu saiu o resultado da tomografia, eu vi que os médicos viram que tinha um tumor de 5x5 no meu cérebro. Quando saiu, já fui diretamente para a cirurgia, saiu o anatomopatológico, logo depois da cirurgia, uns 2, 3 dias depois, falando que eu tinha um glioblastoma multiforme, que o que eu tinha era um glioblastoma multiforme de IDH selvagem. Era o mais agressivo de todos os tumores que poderiam existir. E eu, fazendo quimio-radioterapia, meu prognóstico era de 6 meses de vida, com sorte, ele falou assim, ó, com sorte, 1 ano. E aí, frente àquilo, obviamente que eu me vi completamente vitimado, sem nenhuma justificativa, eu não tinha nada na minha família que justificasse aquilo, eu nunca tive nenhum parente com câncer na minha família, e não conseguia entender, porque na melhor fase da minha vida, na melhor fase da minha carreira, aquilo estava acontecendo comigo, fiquei desesperado, não sabia o que fazer. E alguma coisa em um determinado momento me instigou. Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, sempre nunca consegui me adaptar a ordens, padrões, regras. E quando aquilo veio para mim, eu falei, bom, talvez eu tenha uma chance, porque é a única forma de eu conseguir mudar esse jogo e pelo menos tentar curar minha vida ou passar de 1 ano é buscando alguém que tenha se curado de alguma doença terminal, entendendo o que ela fez e fazendo a mesma coisa, porque já que a medicina me dá 1 ano de vida, o que que eu vou fazer com a medicina? Eu não quero ter 1 ano de vida, eu quero acordar, sair da minha cama e saber que pelo menos eu vou estar fazendo alguma coisa que está me dando uma possibilidade de cura. Eu me nego a entrar num tratamento paliativo para ficar sentado numa poltrona recebendo um medicamento que vai destruir a minha vida, vai me deixar completamente, sabe lá com quais sequelas, fazendo radioterapia no cérebro e fazendo quimioterapia no cérebro. E
eu decidi, então, fazer essa busca. Encontrei pessoas que tinham se curado da doença no mundo inteiro, várias. Não só de glioblastoma multiforme, eu encontrei muito pouco, mas de várias outras doenças, como AIDS, vários tipos diferentes de diabetes, ELA, coisas que supostamente seriam incuráveis. Eu vi pessoas que tinham se curado daquilo, e de vários tipos de cânceres terminais também, que as pessoas tinham 6 meses, 3 meses de vida, e de várias idades diferentes, de crianças de 6 meses de idade a senhores de 80 a 75 anos de idade, conseguiram se curar. E eu falei, eu consegui, e falando com todos eles, eu chegava a outras pessoas, eu conhecia médicos que no passado, como Max Gerson, Arnold Ehret, doutora Budwig, quem mais? Tem mais alguns ainda. Dr. Seb. E o que eles tinham em comum? A primeira coisa que era para ser feita, mudar completamente a sua alimentação. Para qual alimentação? A grande maioria tinha mudado para uma alimentação à base de plantas, frutas, legumes e vegetais. E o que eu percebi é que, ao contrário da medicina tradicional, que olhava para o câncer e tentava aniquilar o câncer, deixando sequela para onde quer que fosse para o corpo da pessoa, aquelas pessoas que tinham se curado, elas buscaram revitalizar o corpo delas como um todo, para que o corpo pudesse combater qualquer coisa que tivesse dentro deles. E aquilo fez muito mais sentido para mim, porque eu falei, é óbvio que é isso. Como é que eu vou conseguir fazer com que o meu sistema imune seja capaz de eliminar um câncer terminal, de vencer um câncer terminal, e dando para ele quimioterapia, destruindo não só as células cancerígenas, mas toda e qualquer hipótese. E eu observava, eu falava, nossa, a pessoa que tem quimioterapia cai cabelo, cai unha, cai tudo, ela tem que andar com máscara em alguns casos, porque se qualquer coisa, qualquer infecção que ela pega pode estar comprometendo a saúde dela. Eu falei assim, bom, como é que alguém consegue se curar de uma doença terminal dessa forma? É impossível. Tanto que eles assumem que é falho para o meu caso. E aí eu falei, bom, isso faz muito mais sentido. E comecei a mudar essa dieta, mudei tudo, comecei fiz essa mudança do dia para a noite, sofri uma série de abstinências, era completamente viciado em uma série de coisas, né, como glúten, coisas que no dia a dia eu ia consumindo. E só fazendo um parênteses, quando o Felipe falou do Hipócrates, eu conheci uma frase dele nessa época que dizia o seguinte, ele falava assim, antes de perguntar se uma pessoa quer ser curada, saiba se ela está disposta a abandonar tudo que fez ela adoecer. Então, quando você começa, era uma mudança completa de estilo de vida. Essas pessoas, elas não só tinham começado essa dieta pura e simplesmente, vou curar minha doença, quando tiver tudo bem eu volto para o meu padrão normal. Não, elas adotaram aquilo como um estilo de vida e estavam completamente felizes com essa nova alimentação, tendo uma nova noção de como lidar com o estresse emocional que ela passava, eliminando da vida dela pessoas que não faziam mais sentido, e tendo a doença como uma oportunidade de transformar por completo a própria vida, ao invés de entender aquilo como um atestado de morte. E foram entender também quais que eram os processos psicossomáticos que levaram à doença, que traumas, que coisas que estavam além do palpável, né, que fizeram com que ela manifestasse aquela realidade na vida dela. E aí existem várias terapias que ajudam você a encontrar isso, que me indicaram a constelação familiar, a nova medicina germânica, terapia transgeracional e uma série de... não sei se é transgeracional o nome, acho que é. E aí, dentro disso, eu comecei a descobrir um outro universo que eu não tinha a menor ideia e me libertar de uma série de coisas que eu carreguei a minha vida inteira e que faziam eu não só manifestar o câncer, mas apesar de ter uma saúde financeira boa, uma aparência boa, um corpo bem feito, eu tinha uma vida horrível, uma vida pessoal péssima, cheia de depressão, frustração, de valores completamente distorcidos, que faziam com que a vontade de chegar lá o tempo inteiro
não me deixasse aproveitar o aqui, não me deixasse ter orgulho pelas coisas que eu tinha. E que vida era essa, sabe? Então, a primeira coisa que eu pensava era, cara, se eu vou me empenhar em curar o câncer, mas se for para curar o câncer e voltar a ser quem eu era antes, eu não tô nem um pouco afim, né? Então, é o que eu vejo hoje. Bom, nesse processo, conheci outros médicos, conheci a medicina tradicional chinesa, que é uma medicina de 6.000 anos, que observa o paciente justamente por esse lado do ponto de energia vital. E olha que interessante, a medicina chinesa, ela não tem uma especialidade. O médico avalia o paciente como um todo. E quando ele pega no pulso do paciente para ver, ele está vendo se cada órgão, víscera do corpo dele está tonificado ou sobrecarregado ou com baixa energia, a ponto de comprometer o bom funcionamento da função de cada órgão. E aí, quando ele coloca a agulha em cada ponto, é como se ele está enviando para aqueles lugares não só mais vascularização, mas também energia vital para que aquilo fique equilibrado. E a partir daí, o que acontece? A medicina tradicional chinesa também te vê, ela te analisa a partir da sua constituição, yin ou yang, e a partir da sua personalidade. Perfeito. Descoberta a sua personalidade, sua constituição, ela te engloba dentro de um determinado elemento, que são 5. E a partir desse elemento, que é o seu predominante, você tem um órgão que você precisa manter sempre tonificado. No meu caso era o fígado, o meu elemento era madeira. E a partir daí, essa senhora que eu conheci, que não tinha se formado em medicina, tinha feito só a prática da medicina tradicional chinesa e tinha curado uma série de pessoas através da alimentação, pegou e montou a minha dieta, que já era uma dieta à base de plantas, mas ela começou a eliminar uma série de alimentos que seriam prejudiciais, que sobrecarregariam ou enfraqueceriam o meu fígado. E uma dosagem cavalar de suco verde, que eu precisava, na realidade, desintoxicar completamente o meu corpo, para que ele pudesse metabolizar melhor tudo que eu fosse colocar dentro dele, né? Então você passa primeiro por um processo de detox absurdo com ela, né? Esse tratamento que eu comecei com ela. E aí, conforme eu fui me desintoxicando, melhorando, eu pude sentir a primeira coisa que eu senti, mais disposição. A forma como eu me relacionava com o ambiente e as pessoas começou a mudar. Tudo com o processo alimentar. Porque ela falava assim, não tem como, você tem 2 maneiras de colocar, de viver, precisa de 2 fontes de energia, o ar, que é a sua respiração, e o seu alimento. Quanto mais natural, orgânico e limpo for o seu alimento, mais, o que vai acontecer? Seu corpo não tem como o seu corpo não reagir de uma outra forma que entre em simbiose com essa energia. E aí você muda seus pensamentos. Eu tinha involuntariamente mais vontade de ficar na natureza. Eu comecei a um processo de transformação que ia muito além do que curar o meu corpo físico. Quando eu mudei minha alimentação, e uma coisa que ela me falou, que me marcou muito, quando eu perguntei para ela, ela falou assim, olha, o que eu tenho é extremamente terminal, eu sei que você já curou outras pessoas de câncer, mas você acha que eu tenho chance de me curar? E ela olhou para mim e falou assim, sim, você tem chance de se curar, mas eu preciso te falar uma coisa, eu não estou aqui para curar o teu câncer, eu estou aqui para te ajudar você a se reconectar com a sua essência, porque a sua cura está lá. E aquilo me marcou demais, porque era exatamente o que eu buscava. Então, e os alimentos foi o primeiro passo que me permitiu conhecer realmente o que de fato a alimentação era extremamente importante. Se eu quisesse não só curar o meu corpo físico, como eu quisesse curar toda essa energia que vivia dentro de mim, que era o quê? Resultado de, da educação que eu recebi dos meus pais, da educação que eu recebi da sociedade, da educação que eu recebi na minha escola, sabe? Que é o quê? Competir,
né? Vencer como é que é? Vencer na vida era mais importante do que viver a vida. E aquilo me levou para uma autodestruição completa. Só me destruiu, a ponto de, em vários momentos, eu falar, cara, eu não entendo porque eu tenho tanto, eu ganho bem, eu toco nos melhores lugares, tenho status, eu vivo com as melhores pessoas, né? Quem que são melhores pessoas, né? Dentro de um conceito de uma pessoa que tem a mente completamente desvirtuada de valores, de virtudes, né? Então, eu deitava, sentava na minha cama e chorava, falava, cara, eu não consigo. E eu ficava com raiva de mim por ficar daquela forma, porque eu tinha tudo. Que tudo é esse, né? Que eu tinha. E me sentia triste, vazio, Tudo incompleto. dentro do tradicional, né? Do que é É, tido como uma pessoa bem-sucedida, né, é, Júnior? mas aí o sucesso passou a ser uma coisa completamente diferente para mim, né? Diferente. E isso só Oba. aconteceu porque eu tive um diagnóstico de uma doença terminal, porque talvez se eu tivesse chegado no hospital, falava assim, oh, nossa, seu câncer é benigno, não vai dar nada, vem aqui, faz quimio-radioterapia, vai dar tudo certo. Aí eu, meu Deus, graças a Deus, não vai acontecer nada, faço aqui um ciclozinho. Óbvio que, como na grande maioria dos casos, ia voltar depois, por quê? Porque eu não mudei meus hábitos, eu continuo sendo a Uhum. mesma pessoa. É como você pegar um peixe que está doente nadando dentro de um aquário com a água extremamente suja, tira esse peixe de dentro do aquário, faz uma cirurgia nele, dá medicamento, aí sabe o que você faz? Pega e põe de novo na água suja. Qual que é o problema? É a água suja ou é a doença que está dentro do peixe? É a água suja. E a minha vida era uma água suja em todos os pilares dela, exceto no profissional, né? No Então, profissional, na forma que a sociedade exatamente, coloca na economia exatamente, piramidal, né? Quer dizer, ela Tradicional. acaba com a tua vida exatamente. social, né? Você, É, você não vê mais as tem pessoas, um, você só trabalha pelo dinheiro, pelo sucesso e todo mundo tentando chegar no topo, né? O que é, você passou na tua saúde física nada foi do que o excesso nas outras saúdes, que daí ela se manifestou no teu corpo, né? sim, tem um, Interessante isso, interessante. olha só Você como é falou que, uma coisa. E envolve, só um minuto, Júnior, só uma observação, e envolve o lado emocional e mental, né? Dentro claro, desse equilíbrio que se está montando. Você, teoricamente, dentro daquilo que a Francesca falou, dentro de uma visão tradicionalista, você tinha um sucesso profissional, consequentemente, você tinha uma saúde financeira boa, dentro do é, previsto pelo que mas eu está não aí. era feliz, Mas no Jorge. emocional e no mental, você estava em total desequilíbrio, né? Eu tava em E, total e desequilíbrio. interessante porque você foi buscar tudo isso e prova que é o conhecimento, né? Quando você vai buscar, você tem respostas. Claro. E outra coisa, você não só obtém respostas, como é, tudo, a gente tem que entender que, assim, tudo é energia, frequência e vibração. Exato. E a partir do momento que você se movimenta a favor de algo que você acredita, automaticamente você atrai para sua realidade, através de diversos meios diferentes, acontecimento, pessoas. Essa médica veio até mim por uma indicação de uma pessoa. E eu já tinha pesquisado, ia fazer meu tratamento numa clínica lá no Texas, que tinha um histórico enorme de pacientes curados de câncer cerebral, com uma terapia que o dono da clínica inventou. Não tinha quimio nem radioterapia, não tinha efeito colateral, não tinha nada. E misteriosamente, né, se do nada, chega uma médica que não é formada, que é formada em medicina tradicional chinesa, que atende os pacientes só com alimentação, mas o que me fez confiar nela, não só pelo histórico dela, mas também porque ela estava completamente de acordo com tudo que eu já tinha pesquisado e com tudo que já tinha curado as pessoas. E posteriormente a ela, vieram até mim por um erro médico. Olha só como é que são as coisas. Por um erro médico, eu conheci a medicina do Bidort,
que é um braço da medicina tradicional chinesa, evoluída pela medicina japonesa, que teve uma evolução pela medicina japonesa, onde através da biorressonância do meu corpo, através da energia do meu corpo, o médico consegue saber quais medicamentos, suplementos, que tipos de contaminantes, patógenos, vírus, metais pesados tem dentro do meu corpo, sem a necessidade de exame clínico. Tudo com lâminas que contém a frequência de cada uma dessas coisas que eu descrevi, dentre várias outras coisas. E aí ele vinha com essa lâmina, entrava em contato com o meu corpo e conseguia ter uma resposta de sim ou não para cada coisa que estava dentro de mim. Então eu conseguia ver como estavam meus parâmetros de metais pesados, eu conseguia saber como estavam meus parâmetros inflamatórios, meus parâmetros tumorais. E dentro disso, quais homeopáticos, plantas e suplementos seriam necessários naquele momento para que toda aquela avaliação feita do estado da minha saúde entrasse cada vez mais rápido em equilíbrio. E o que eu observei? De vários pacientes que tiveram coisas muito mais leves do que eu tive, que fizeram as mesmas coisas que eu fiz, que eu indiquei e acompanhei. Qual que era a única diferença deles para mim? Eles não conseguiam mudar a alimentação. Eles abriam exceção para o pãozinho de manhã, para o cafezinho com leite, para a manteiga, para o bolinho. Então, Júnior, o isso pessoal está perguntando aqui no chat para você repetir, por favor, o nome dessa medicina que você Bidort, citou aí. Bidort, B-D-O-R-T. E existem Respondi. hoje no Brasil 3 médicos que utilizam ela como base para entrar com qualquer outro tipo de tratamento integrativo. Porque você consegue, com essa técnica, você consegue saber tudo que o corpo do paciente vai aceitar ou não, sabe? Não é como aquela coisa da medicina tradicional de falar, você vai tomar uma dose de ataque e a gente vai ver como seu corpo vai ficar. Essa sobredose, essa sobrecarga pode matar o paciente, levar o corpo dele a uma falência, seja do fígado, seja do pâncreas, a depender da idade, dos rins. E como é que um corpo se recupera com uma sobredose de tudo? Não tem como. Então, quando a conta fechou para mim, completamente. E aí, existem 3 médicos, Gustavo Vilela, Paulo Prado e Sumie Iawasa. Inclusive, o Paulo Prado e a Sumie Iawasa, eles ensinam essa medicina para outros médicos. E esses 3 médicos têm resultados, assim, a lista não cabe nos dedos das minhas mãos e dos meus pés de pacientes que eu conheci, que conseguiram ter a remissão de uma série de doenças terminais, que conseguiram, em uma certa idade avançada, conter a doença e ter uma boa qualidade de vida. E eles não excluem a terapia tradicional, pelo contrário, eles medem tudo para saber se o corpo do paciente, por exemplo, no caso de um quimioterápico para cérebro, que é o Temodal, que ele é em comprimido, eu ouvi o caso de um paciente onde ele chegou lá e ele tomava 320, o prescrito foi 320 miligramas de Temodal. Porém, no corpo dele, na hora que ele fez a medição pelo Bidort, o corpo dele só aceitava 6. Ou seja, 6 miligramas seria eficaz para conter a doença. Todo o restante, o que vocês imaginam que iam fazer com o corpo dele? Ia destruir completamente o corpo dele. Então, não se exclui a medicina tradicional, muito pelo contrário. Isso é muito importante dizer, que aqui não se está falando falando mal da medicina tradicional, Não, apenas que ela precisa ampliar os seus horizontes, né? Não é existe uma isso? Porque você vê, limitação. os próprios médicos, existem médicos que já estão com essa nova visão e adotando uma medicina, vamos dizer assim, mais ampla, né? É uma medicina integrada, uma medicina que olha o Integrada. paciente como um todo. É, O Jorge, deixa eu só fazer pontuar um detalhe aqui. claro. Isso que o Júnior está falando, na verdade eu conheci o Dr. Modesto, que é um médico que participou do 2º Congresso Mundial de Covid, a gente foi lá para Foz do Iguaçu,
E eu conheci grandes médicos nessa loucura da pandemia e tudo. Um grande doutor Ryan Cole, por exemplo, que é um patologista lá dos Estados Unidos, que foi um dos primeiros a fazerem autópsias e começarem a identificar alguns padrões ruins aí de estratégias, né, que a gente teve aí como certas, né? E, enfim, e guerreiros, né, que foram muitas vezes censurados aí e tal. E eu tive o prazer de conhecê-los aí nesse congresso de Foz do Iguaçu, muitos médicos de fora ao redor do mundo inteiro, né? E um deles é o Dr. Modesto, que ele trabalha com biorressonância, com Bidort, etc. Ou seja, nós temos aí várias pessoas já nesse campo, principalmente da medicina integrativa. Na verdade, a medicina integrativa, ela se baseia nesses conceitos, assim, categoricamente. É óbvio que muda um pouco de um para o outro, mas o que o Júnior está falando é algo tão profundo de conversão de caminhos, né, que fica realmente difícil a gente, mesmo aqueles que têm mais abertura, que têm uma mente um pouco mais aberta, têm dificuldade, porque é uma metanoia que se faz para entender, né? Se a pessoa não tiver uma base boa de filosofia, entender o que lá, como começou, ou então tiver uma virada de chave absurda, como foi no caso do Júnior, vai ser difícil de encontrar esse caminho, né? Então, quando a gente fala de Bidort, por exemplo, com biorressonância ou qualquer outro equipamento que faça esse mecanismo, para você ter uma ideia do que ele está falando, existe um teste chamado Ring Test, que é um É o teste ring simples, test. exatamente. Bidort usa o ring E, test. entendeu? Então, assim, é baseado, porque existem alguns equipamentos que a gente utiliza, que eles utilizam, na verdade, mas o Ring Test, por exemplo, as pessoas podem fazer, porque às vezes a gente fica pensando, poxa, como que funciona essa medicina? Como é que ele conseguiu identificar? Né? Porque eu lembro que no primeiro momento que eu conversei com o Modesto e com outras pessoas, eu tive realmente que parar e respirar fundo para entender o que eles estavam falando. Então, para vocês terem uma ideia, que eu vi que o pessoal está perguntando aí, o ring test, geralmente você faz uma pressão dos dedos, o paciente, a pessoa, né, que está testando, faz uma pressão dos dedos, e na outra mão coloca-se, ou então o próprio testador, né, que tem um equipamentozinho com uma haste metálica, ou seja, tem várias possibilidades, mas esse ring test você coloca uma substância ou uma quantidade da substância, conforme ele deu o exemplo, na outra mão, e aí a pessoa vai testar, você vai testar com a sensibilidade de quanto você puxou esse anelzinho da mão da pessoa, e de acordo com a força que ela faz, ou se ela permite soltar ou não. Se enfraquece ou fortalece, né? Exatamente. Então você percebe se é mais compatível ou menos compatível. Um exemplo disso que você pode fazer na sua casa, inclusive, é óbvio que um certo treinamento, mas é coisa simples. Você pode fazer com as pessoas da sua casa. Você põe um pão na mão de uma pessoa da sua casa, um pão francês, sei lá, alguma coisa que possivelmente é bem inflamatório, e você faz a outra mão ali, uma forcinha, você tenta tirar. Logo depois, você tira e troca por uma banana. Aí depois você tira e troca por algo orgânico, classicamente orgânico. E aí você pode colocar várias outras coisas na outra mão e testar. Se você vai perceber que, dependendo do que você coloca na mão daquela pessoa, essa força de segurar, ela reduz, né? Alguns ela não vai conseguir nem puxar, outros ela vai reduzir e vai soltar essa pressãozinha. Então você vê qual o nível de metanoia que você tem que fazer para entender esse processo. Nós temos alguns estudos já com relação a frequências, né, de florais, de homeopatia e etc., que falam sobre essa mecânica, não só no ring test, porque isso aqui é uma coisa bem... na ciência isso é muito difícil de entender como quantitativo, né? Bem qualitativo, individual e tal, mas quem trata sabe que dá diferença, né? Então, assim, agora existe o pêndulozinho, existe uma série de coisas que você pode utilizar. Me falhou até agora qual é o nome do equipamento que tem uma hastezinha metálica que você coloca e consegue fazer uma cinemetria, por exemplo. Você pode fazer uma filmagem, você não está mentindo, você está parado, o negócio se mexe, né? Para perto do corpo, para longe do corpo. Isso também é baseado na biorressonância. Conforme
o Júnior falou, tem as lâminas, né, dos materiais e tem os potinhos também. Tem gente que tem o componente dentro do vidrinho, coloca lá e tal e vê. Então, você vê qual é o nível, né? Então, você está questionando, por exemplo, você vai dar um negócio simples. Eu vou prescrever um fitoterápico para um paciente, né? Uma Camellia sinensis, por exemplo, para antioxidação, etc. Aí você prescreve para o cara, quanto que você vai prescrever? Ah, vamos ver o peso. Aí você vai ver estudo para ver peso, essa coisa toda é tudo muito divergente, é difícil de entender, né? E aí vamos supor que tenha um estudo que diga que você tem que botar 2 miligramas por quilo de peso. Aí você coloca lá, a pessoa que tomou vai lá e começa a se sentir mal. Começa a se sentir mal, mas não está certo que é aquela quantidade, o artigo está dizendo isso, a medicina disse isso. Você não sabe por quê, né? Só que aí você vai e testa no ring test, testa na biorressonância, aí ao invés de dar 2 miligramas, dá 0,5, ou então dá, sei lá, muito mais, né? E aí você fala assim, em que você confia, né? Então você vê que o cara que está acostumado a pegar a bula do remédio, dizer que tantos quilos de peso, ou então a idade de tanto a tanto, né? Aquela substância tem que ser X. Quando você chega no universo de biorressonância, que é uma das escutas do corpo, você vai completamente destoar completamente desse processo. Até porque você vai fazer o teste da biorressonância, no geral a gente tem os alimentos bem inflamatórios, mais possibilidades de ter inflamação, depende da manufatura, dependendo do legume, se for orgânico é um, se for não orgânico dá totalmente diferente, né? Então você vê que se a gente pegar, por exemplo, a história do Ashton Price, que é um cara que pesquisou as alimentações rudimentares, né, dos povos rudimentares, aí você fica louco, porque assim, o que ele achou foi que quanto mais fresca quanto mais natural e rudimentar a alimentação, menos chances de doenças, né? Então, são coisas muito paradoxais. Então, é uma metanoia que a medicina não é tradicional seria a nossa aqui, né? Mas uma medicina moderna, né? Alopática, extremamente alopática, vai ter que tentar fazer se é que tem esse interesse. Interessante, né, Felipe? Porque se fala de uma medicina moderna, uma medicina do futuro, que hoje a gente tem uma tecnologia, mas o conhecimento, eu diria que é um retorno à medicina lá de trás, não é isso? Em que não existia toda essa tecnologia e as pessoas acabavam se curando, né? Não te parece isso? Cá entre nós, eu acho que a tecnologia hoje ela está muito em prol de como isso vai gerar, eu não sei como falar isso, mas é como isso gera lucro, né? Se você É. pensar, por exemplo, que eu tive uma discussão há pouco tempo com algumas pessoas da Magistral, que já é uma tentativa de ser melhor do que a alopatia, e a gente incorreu num problema que eu percebi há pouco tempo, né? As pessoas estão tentando passar micronutracêuticos, né, suplementações e tudo, dizendo que essas suplementações são melhores do que alguns recursos trofoterápicos ou fitoterápicos. E isso é um grande problema, porque se a gente chegou hoje a achar que a curcumina, que está dentro da cúrcuma longa, né, é um pouquinho diferente, um pouquinho diferente a safrona da terra da cúrcuma longa, porque eu conversei com um agrônomo e ele me falou que existe uma diferença. Mas, enfim, de qualquer forma, tem a curcumina. A curcumina é o princípio ativo antioxidante da cúrcuma. Só que você não tem só a curcumina dentro da cúrcuma longa. E uma coisa que a gente tem que pensar é que todo alimento tem um negócio chamado efeito entourage, que é o efeito entre as substâncias daquele único alimento. Então, se você pega, por exemplo, um antioxidante, tipo vitamina C, né, o ácido ascórbico, ou você pega uma curcumina ou um gingerol, por exemplo, do gengibre, você está isolando um princípio ativo que vai estar descoberto de todos os outros propriedades que aquele alimento inteiro tinha. E aí a pergunta é, será que você está fazendo uma coisa boa ou você está dando um tiro no pé? Porque se você pegar os suplementos de cúrcuma, por exemplo, Curate, etc., são suplementos que aumentam a biodisponibilidade, por exemplo, da cúrcuma ou da curcumina, né? E aí você aumenta em 180 vezes. Outro dia a discussão minha foi essa. 180 vezes a... Hã? Não, pode continuar. Tá.
Então, um dos suplementos aumenta 180 vezes a biodisponibilidade da curcumina, que é um grande problema quando você come a cúrcuma. Ela é lipossolúvel, então ela fica mais difícil de absorver pelo corpo. E aí ele aumenta em 180 vezes. Só que até agora eu estou tentando achar um artigo que aumentou 180 vezes o poder do curativo da cúrcuma. Ou seja, é uma coisa estranha, né? No mínimo, a gente teria que ter um aumento considerável. A gente não tem nem artigo sobre isso, né? E continua-se pensando, não, pela lógica, aquela coisa, né? Se o antioxidante é esse, o problema é a biodisponibilidade. Se a gente aumenta logo, né? Não, logo, quando chega o ser humano com mente, espírito, alma, não existe mais logo, tá? Existe aquela pessoa, existe aquele momento, existe qualquer outra coisa. Vou te dar um exemplo. Se uma pessoa tomar um antioxidante agora e daqui a pouco tempo, aí faz um efeito X ou Y, daqui a pouco tempo ela se estressa com algum ente da família, perde alguém, ela vai consumir uma série de situações antioxidantes ali que pode interferir na absorção, piorar não sei o quê, aumentar o efeito de uma substância que o próprio alimento tem que não é antioxidante e dá problema. Aí você fala assim, poxa, por que antes melhorava e hoje não melhora? Né? Aquela história, estou com alergia depois de velho. Ou seja, você tem uma série de coisas que o corpo modifica, que não é porque você ficou velho, não. Algumas coisas não estão muito na leitura. Então, essa história da curcumina, por exemplo, o que eu discuti foi simples. Em 2009, nós temos artigos aqui que comparam o efeito da cúrcuma longa doméstica, inclusive o artigo fala sobre isso, doméstica, esse nome, com o ibuprofeno e em artrite de joelho. E a cúrcuma teve um efeito similar ao ibuprofeno para redução da dor em artrite de joelho, né? Foi confirmado em 2014 e 2021 superou porque tiveram mais marcadores, superou porque ele não tinha um efeito nocivo gastrointestinal que o ibuprofeno tem, e renal e etc. Então, você vai falar para mim que a curcumina é melhor do que a cúrcuma? A curcumina só foi descoberta por causa da cúrcuma ter funcionado. Ou seja, o efeito anticâncer que a gente conhece da cúrcuma pelos indianos e por uma série de populações que utilizam é por causa da cúrcuma, não é por causa da curcumina. E aí você vai querer me convencer de que isolar um princípio e mandar 180 vezes a mais a absorção vai ser grande, maravilhoso, é uma coisa muito difícil. Então, assim, hoje nós temos uma forçação muito grande de barra da indústria em todos os sentidos para que a gente possa comprar um labelzinho, comprar uma marca e não fazer o correto. Até porque, se você falar para a pessoa que ela tem que melhorar pegando um alimento, alguma coisa e batendo no liquidificador, por exemplo, você não vai você não gera lucro para ninguém. Né? Você só gera lucro para aquela pessoa. Para a pessoa, e esse lucro para essa pessoa, aí a gente começa a limitar muito o número de profissionais que estão dispostos a fazer isso. Esse é o melhor lucro. Esse é o melhor lucro, né? Você vai estar ajudando os pequenos empreendedores, os pequenos agricultores, você vai estar ajudando, você vai estar investindo na economia da saúde, não na economia da doença, essa Exatamente. é a proposta da Fridamir. Quando você fala que uma pessoa muda totalmente a absorção das vitaminas, se o corpo não tiver equilibrado, né? Se tiver um ente querido doente, mas o processo que um ser humano passa durante o dia com tantos desafios, desde ligar a televisão e só ver tragédia, a ter problema de competição no trabalho, a ter uma mulher infeliz em casa, ou um marido infeliz em casa, ou um filho nas drogas, ou pessoas ou parentes totalmente desequilibrados, isso muda totalmente a frequência. Enquanto vocês estavam falando, eu fui buscar o aparelhinho. E bio... Eu comprei ele no Brasil e eu vou te falar, eu comprei na época da Covid. E foi muito doido, porque eu fiz vários testes, né, de quem estava ou não com Covid, e foi uma experiência bem interessante. Eu queria fazer uma pergunta, Felipe, para você, referente ao ser humano pós-Covid.
Você poderia, por favor, me dizer o que aconteceu com o corpo do ser humano? Porque eu continuo fazendo minhas entrevistas. E as minhas entrevistas falam o seguinte: eu estou cansado. Eu nunca tive tão cansado. Eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais vida que nem eu tinha antes da Covid. Você poderia me falar um pouco sobre essa vacina ou sobre quem pegou Covid, como é que foi o impacto? Então, isso é um assunto bem polêmico, né? Pós-Covid e pós-vacinal, porque eu lembro da primeira vez que a gente abordou esse assunto de forma oficial, foi numa reunião aqui da Universidade Federal Fluminense, onde um professor de neurologia falou sobre efeitos pós-Covid longa e pós-vacinal. Só que durou, acho que 60 minutos, ele falou 50 de pós-Covid e 10 minutos rapidinho de pós-vacina, e ficou aquele clima assim né? Então nada acontece, né? E aí um grande imunologista aqui do Rio de Janeiro, que foi professor da UF tempos atrás, ele levantou uma questão e aí falou sobre a reativação viral pós-vacinal ou pós-Covid longa, né? E falou, isso tem 2 anos atrás, né? E foi aí que eu comecei a falar sobre essa questão da possibilidade da diminuição da imunidade por questão de pós-vacinal, por uma reação de linfopenia, que chama linfopenia CD8 citotóxica, que é onde o CD8, que é o nosso linfócito T aí, mais agressivo, começa a se voltar com células e tal. E aí daria uma reativação viral imediata de herpes zoster, herpes simplex e Epstein-Barr, né? Da mononucleose. E aí, aí eles levantaram essa questão e ele falou, não conseguiu responder, e o outro falou, não, a doutora Ellie de Massachusetts tem aqui alguns trabalhos e tal, então daria para pensar nisso, né? E aí não teve resposta, assim, a gente não teve grandes resultados e ficou por alto. E aí eu comecei a falar sobre esse problema, né, da possibilidade de acontecer. E hoje a gente tem uma explosão aí de herpes zoster para tudo quanto é lado, reinfecções de outras doenças e coisas. Só que, no geral, o que me chamou a atenção foi o seguinte, a Covid longa é a esmagadora minoria da quantidade dos casos que tiveram Covid. Se você olhar para as pessoas que duraram 30 dias de Covid, foram internados, tiveram que ficar sob observação, é muito baixa a quantidade, tá? Então, a quantidade alta mesmo é de pós-injeções, né? É nitidamente isso. E os efeitos pós-injeções são efeitos inflamatórios. Agora, e aí a gente pode falar aqui muito sobre várias possibilidades da complicação da suposta proteína spike, seja subunidade 1, subunidade 2, enfim, aí tem umas questões mais complexas, mas no geral eu acho que o que você quer ouvir é ao redor da morte ou da depressão ou do problema mitocondrial. Tá? A gente tem uma agressão clássica nas mitocôndrias, né? Tanto no pós-Covid longa quanto no pós-vacinal, além desses processos inflamatórios. Então, 2 questões eu acho que eu levantaria, principalmente para a queixa de fadiga, né? Fadiga pós-Covid. A famosa fadiga pós-Covid, na verdade, ela é muito mais pós-vacinal. Né? Você tem, sim, alopécia, você tem uma série de situações que acontecem, tanto pós-Covid quanto pós-vacinal. Mas todas elas têm a ver muito com a saúde mitocondrial. Então, o que a gente deveria buscar no pós-Covid e no pós-vacinal é buscar melhorar a saúde mitocondrial, né? Você buscar a biogênese mitocondrial, que é a multiplicação das suas mitocôndrias. A mitocôndria, para quem não sabe, é como se fosse um powerhouse, assim, é como se fosse a caixa de energia, né? A fonte de energia da célula. Né? Então, você pode aumentar a quantidade ou reduzir de acordo com os seus hábitos diários, com o que a gente está falando aqui até agora. Né? Os antioxidantes ajudam na diminuição do processo de estresse oxidativo para a inflamação e alguns processos ajudam a biogênese mitocondrial. Então, um exemplo simples, tá?
Eu sempre vou puxar a sardinha para as questões naturais, até porque são coisas que são de fácil acesso, né? Então, um exemplo. Para você aumentar a biogênese mitocondrial, você tem que aumentar a demanda de energia. E é muito comum, através de jejum intermitente, por exemplo, você, com a restrição calórica, você ter uma necessidade maior de energia no momento em que seu corpo não está comendo, né? Você não está ingerindo nada. E isso faz com que as mitocôndrias comecem a se movimentar para crescer de tamanho, para crescer quantidade, principalmente. E isso aumenta a sua respiração celular, né? Isso acontece, quer ver uma coisa que acontece, mal comparando? Os atletas que vão competir, por exemplo, em altitude, né, em diferente do seu país mais alto, né, tipo o Equador, por exemplo, eles têm que chegar uns dias antes para se adaptar, porque os capilares, os vasos sanguíneos estão adaptados para uma região de mais menor altitude, mais baixa altitude. E aí, quando eles vão para mais alta, a oxigenação falha. E é impressionante como, salvo engano, 2, 3 dias, se você fizer um exame numa pessoa que mudou para essa região e está fazendo exercício lá, ela começa a querer pegar fôlego, não consegue, e você tem uma manifestação corpórea chamada neoformação de vasos, né? Ou seja, aumenta a quantidade de capilares periféricos. O seu corpo produz, em 3 dias, mais vasos sanguíneos para você conseguir suportar a oxigenação naquela altitude. Entende? Então, assim, a gente tem um corpo impressionante. Então, a gente precisa utilizar os recursos que a gente tem para estimulá-lo a produzir as suas próprias adaptações. Então, a biogênese mitocondrial, por exemplo, você pode dar nutrientes para isso também. Você tem vários nutrientes que dão um booster mitocondrial, mas aí cada um tem a sua deficiência, né? Mas, no geral, é isso. Você tem que fazer com que o seu corpo responda através de estímulos, né? Se você faz um exercício físico enérgico, por exemplo, dá um choque, né? Um exercício, por exemplo, de alta intensidade, para respirar, esse tempo de respiração, inclusive, coincidentemente, é o que mais queima caloria na recuperação do batimento cardíaco, por fisiologia do exercício, né? Um exemplo de antioxidação para diminuição desse estresse oxidativo é você fazer o grounding, né? Que hoje a gente tem estudado muito isso, o aterramento, o famoso aterramento, né? Que é o pé descalço na terra, no chão, no chão batido, né? Sem interface entre o pé e o chão, isolamento. Você descarrega sujeiras elétricas na terra. E aí, pegando o gancho ali, falando sobre energia, a gente não está nem chegando ao ponto de falar da energia vital, do Ki, ou das energias que são consideradas dos chakras, etc., em outras crenças, né? Ou outras medicinas, como a oriental, né? Medicina chinesa, conforme o Júnior falou. A gente está falando sobre energia. Se você falar assim hoje, agora, estou com a mão aberta, vou fechar a mão. Quem fez com que eu fechasse a mão? É um mecanismo elétrico chamado de bomba de sódio e potássio. Você tem uma troca de íons, onde você despolariza, sabe, pilha, polo negativo, positivo. A gente tem 2 íons em maior concentração, sódio fora da célula, potássio dentro. Quando isso abre as comportas de troca, dá um curto, uma descarga elétrica, e você faz esse movimento aqui. Então, todos os movimentos de falar, piscar, tudo isso está sendo energia o tempo todo. É despolarização e repolarização o tempo todo. E quando isso acontece, quem aqui em casa tem eletrodoméstico, tomada, sabe que tem um fio terra ali, certo? Você tem um fiozinho que vai para debaixo da terra. O nome é terra porque é aterramento, é grounding. Ele vai para dentro da terra, porque a terra tem uma carga elétrica neutra. E todos os equipamentos elétricos que você tem, a sua rede elétrica, ela te daria choque e queimaria tudo que tem na sua casa com facilidade se não tivesse um aterramento. E esse aterramento serve para jogar a sujeira elétrica para dentro da terra. Só que nós é negligenciado isso, mas nós somos equipamentos elétricos, tá? Tudo que acontece no nosso organismo é elétrico. Então, se você não despejar essa sujeira elétrica para a terra em algum momento, você vai adoecer, vai envelhecer mais rápido, vai entrar em depressão, ou seja, processos químicos vão acontecer. Você tem um negócio chamado espécie reativa de oxigênio, que é um oxigênio que fica perdido com um elétron faltando ali, fica doido para grudar em alguém.
e aí você acha um nitrogênio no meio, acha uma espécie de hidrogênio também, e cria, por exemplo, o radical hidroxila, você cria radical livre, o famoso radical livre, né, que envelhece, etc., já pegando o gancho da beleza e tudo. Ou seja, as pessoas... Aí você pergunta, Felipe, então você está dizendo para mim que se eu ficar descalço e andar na terra e na areia todo dia, minha pele vai melhorar? Vai. Seu cabelo vai melhorar? Vai. Você vai adoecer menos? Vai. Você vai sentir menos depressão? Vai. Por quê? Porque você está trocando elétrons. Sabe aquela história de comer... Sabe aquela história de comer cranberry, cúrcuma, com piperina, não sei o quê? Isso tudo é muito legal. Só que nem se compara com o fator grounding, por exemplo. O fator é ficar abraçado com a árvore, ficar brincando com o pessoal do Tai Chi Chuan, que eu já fiz Kung Fu e tudo, e tinha uma técnica, um exercício de abraçar a árvore, né? E aí assim, aí eu ficava, pô, vai abraçar a árvore? Não, mas tem que ser imaginário para o exercício fazer efeito. Mas quando você vai abraçar uma árvore com o pé na raiz dela, você não sabe o nível de aterramento que você está fazendo ali, né? Quando você vai andar descalço numa areia molhada da água do mar, né? Você está fazendo uma troca, até porque a condutibilidade elétrica aumenta tanto com a água quanto com a água salgada. Então, aquilo ali é imensurável, né? Então, você começa a Felipe, ter... eu ando na neve, porque onde eu Na moro... neve. Vou te falar, se a neve for em cima da terra, né? Porque tem muita neve que está em cima da calçada, né? Se a neve for em cima da terra, tem umas questões de contibilidade por questão sólida, mas é água, né? Então a chance é grande. Agora, o negócio é você conseguir ficar 30 minutos com o pé na neve. Não, não Aí eu não consigo, sei eu se consigo isso ficar vai 3 funcionar. segundos. Talvez se você tiver uma fascite plantar, esporão de calcânio, em 30 minutos é terapêutico, né? Você faria em casa, faz na neve. Mas mata 2 coelhos aí, né? Então, assim, Felipe, não, pode terminar aqui. Aqui não, tem uma pergunta tem uma pergunta aqui no chat. Se o jejum diário ajuda na melhoria das mitocôndrias e por quantas horas é o ideal? Então, sem dúvida, vamos sem à dúvida. questão do jejum. Na verdade, o jejum, eu gosto de usar a restrição calórica como nome, tá? Porque a restrição calórica é o que faz com que as suas mitocôndrias entrem em atividade com mais rapidez, né? Mas você tem também uma série de outros fatores curativos na restrição calórica durante o dia. Por exemplo, durante o dia, que eu digo dia e noite, tá? O fato de estar dormindo, por exemplo, baixa algumas enzimas, aumentam hormônios, etc., mas ela está funcionando ali também, tá? Então você tem, por exemplo, um negócio chamado apoptose programada. A apoptose, ela serve como se você estivesse fazendo uma limpeza de células que vão dar errado, né? Então, por exemplo, durante o jejum, você começa a fazer um mapeamento maior. Você tem isso, né? A gente tem um sistema chamado NHIJ, que é um sistema não homólogo de reparo do DNA, né? Então, ele está que nem um sniper ali o tempo todo no nosso organismo, matando as células que possivelmente vão se tornar mutantes ou cancerígenas, né? É por isso que a gente faz raio-x, por exemplo, que é classicamente a alteração do DNA para câncer, né? E você consegue não ter câncer, né? É óbvio que tem vários casos. O caso, por exemplo, do Júnior é um caso bem peculiar. Eu gostaria muito de saber todos os detalhes e tal, enfim, porque tem coisas ali. Inclusive, eu tenho experiência de conversar com um grande amigo meu, que é um professor de neurocirurgia aqui da Universidade Federal, e a gente falou sobre glioblastoma uma vez. Fizemos uma live, inclusive, sobre alguns detalhes sobre isso, e ele falou sobre perfis emocionais comuns em pessoas que ele opera e que ele vê de glioblastoma. Então, você vê que tem uma questão ali bem forte de somato emocional envolvida, e que quando ele vira a chave para esse quesito, e junto com isso você pode utilizar esses recursos que ele utilizou, achei sensacional, porque muita coisa que ele fez instintivamente a gente estuda, né, para orientar as pessoas. Então, isso é muito interessante, né, esse insight. E você utiliza a trofoterapia, né, os alimentos, alguns recursos mentais, né, de meditação e espirituais e tal, e aí você consegue virar sua chave ali nesse possível causador, né? Que existem causadores ali. Mas enfim, voltando à história do jejum, então no geral, durante o dia é possível, bem possível e tranquilo, ou quiçá de repente
sugerido, né, que a pessoa tenha em torno de 12 a 14 horas de jejum. Porque se você pensar que você dormiria de 6 a 8, né, vamos pensar 8, né, ficam faltando ali para 12, 4 horas. Né? Então, você teria 1, 2 horas antes do café da manhã ou antes da primeira refeição e 2 horas antes de dormir, que é um indicado, se você pensar direitinho, seria o indicado. E durante a tarde teria mais 2 horas em algum momento. Então, você ficaria em torno de 12 horas, 14 horas mais ou menos por dia sem ingerir alimento. Isso já seria uma restrição calórica para a biogênese mitocondrial. Agora, existem algumas divergências com relação ao pensamento, por exemplo, da alimentação de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Pessoas que têm hipoglicemia, pessoas que que são fisiculturistas, por exemplo, eu atendo muito atleta, e o atleta não vai conseguir ficar com seus 130 quilos, 120 quilos, comendo de determinada forma, né? Ou determinados alimentos. Então, tudo vai de acordo com o que o ser humano está disposto a pagar de preço, né? O Júnior falou claramente, muito bem ali, sobre a colocação de Hipócrates, né? E a gente tem várias, né? Se a gente ficar falando aqui, a gente vai ficar o dia inteiro falando sobre o que ele falava lá e que a gente está negligenciando. Mas, por exemplo, você tem que perguntar à pessoa quanto que ele está disposto a se tratar, o que ela está disposta a abrir de mão daquilo ali, e também não ser crítico o suficiente demais para falar que ela é uma imbecil, né? Com perdão da palavra. Porque cada um tem o seu momento, cada um sabe o seu momento, e mais ainda, Deus sabe o de cada um. Então aquele momento pode não ser o momento. O veneno e o remédio, eles só se diferenciam pela dosagem, né? Muitas vezes. Então, depende. A pessoa que tomar, por exemplo, se o Júnior pegar hoje algumas coisas que ele fez ou que ele faz hoje, e alguém falasse pouco tempo antes de acontecer que ele tinha que fazer isso, ele, sei lá, tem uma atitude que talvez não fosse tão interessante, porque não estava preparado para isso, né? Agora, cada passo é um passo. Então, se você não consegue fazer às 8 horas, inclusive, aí você vai falar para mim assim, que é o que mais eu escuto no consultório. Por isso que eu vou tateando devagar. Como é que é seu hábito? O que você faz? Porque se eu chegar para a pessoa e falar isso, e ela falar para mim, Felipe, mas eu não durmo nem 4. Você está querendo que eu pare de comer 12, 14, mas eu não durmo, pô. Eu tive pacientes que não dormiam, gente. É uma coisa assim que você não acredita, né? Você está quanto tempo sem dormir? Estou 1 semana sem dormir. Mas como você não dorme nada? Não durmo nada. De vez em quando dá uma pescadinha durante o dia. Ou seja, uma pessoa dessa, ela está se restringindo de recuperação. Assim, e me leva a tentar entender e pesquisar como é que ela consegue viver e ficar mais impressionado ainda com a máquina que nós recebemos de graça, né? Porque tem muita gente aí que está sobrevivendo, né? A palavra é essa, sobrevivendo e não vivendo, com um limite, assim, né? Então, você imagina só falar do grounding. O grounding é de graça. Você vai ficar descalço andando por um local agradável, porque é natureza, né? Pé descalço. E muita gente hoje aqui que a gente está falando, talvez até que esteja assistindo a gente, provavelmente vai fazer recapitular o dia dela, e ela fez o quê? Ela colocou um tênis dentro do apartamento, entrou no carro, saiu do carro direto para o trabalho, para a calçada, andou para comprar alguma coisa no asfalto, calçada, tudo isolado, voltou para casa, pisou no azulejo de um apartamento e foi dormir. Então, em nenhum momento ela fez a troca de elétrons com a Terra, em nenhum momento ela se antioxidou de forma física, né? E às vezes essa pessoa está tomando 10 pílulas por dia, dentre elas alopatia e nutracêuticos que foram sintetizados em laboratório. Não que eu seja contra. Ontem mesmo, acho que eu prescrevi alguma coisa de complexo B, desesperador, né? Porque a pessoa estava desesperada, exame horrível e às vezes tomando, é uma coisa que a gente não vê, né? Os psiquiatras passando, por exemplo, antidepressivos e tudo, e a vitamina B vai lá embaixo, porque a absorção piora e não suplementa e fica aquela bagunça, né? É óbvio que o ideal não é esse, mas a pessoa chegou no meu consultório assim, e ontem eu tive que passar um suplemento de complexo B com uma erva para desencadear dopamina, etc. e tal, para desmamar e aos poucos ir transformando em alimentação, hábitos diários, etc. e tal.
seja, ciclo circadiano. Quem aqui, por exemplo, de nós, não toma um café preto em jejum praticamente? Acordou, já vai para o café preto. Aí logo depois ele já, junto com o café preto, tem um celular aberto de cara, né? Então você conseguiu quebrar o seu ciclo do cortisol, porque você mandou-lhe uma cafeína para dentro antes de olhar para o sol, que é o que a gente deveria fazer, né? É acordar, olhar para uma planta que reflete a luz do sol ou um céu azul. Não precisa olhar direto para o sol, porque aí talvez seja muito agressivo, mas se você fizer isso, o seu cortisol vai falar, acho que é melhor eu começar a sair daqui da suprarrenal. Tem a luz do sol aqui, o espectro da luz solar é importante. Então, aí ele começa a crescer e a curva do cortisol começa a subir assim, ó, até que chega um ponto que ele entra num platô e começa a produzir, vai produzir durante o dia, normal. À noite ele vai fazer o quê? Como é que eu subi mesmo? Eu subi assim, então vou descer assim também. Agora, se você chega, levanta da cama, café preto, pum, curva do cortisol faz isso. Aí daqui a pouco você quer produzir, pum, faz isso. Você acha que ele vai querer descer como à noite? Aí eu te pergunto, qual é o cortisol que vai fazer isso à noite? Olhando o celular, estressando com alguém e não sei o quê? Não vai. Então, a gente deveria começar a pensar no que deveria acontecer durante o dia. Felipe, isso é utópico no dia de hoje, 2023. Não acreditem, gente, assim como o Júnior pode falar categoricamente, é um dia de cada vez. E vou te falar uma coisa, quando você pisa numa direção, o universo, ele conspira para o próximo passo. Coisas vão ser facilitadas para você e direcionadas para você. E isso, aí é que entra o transcendental que numa medicina mais cauterizada a gente não vai conseguir falar, né? Então, assim, dá o passo, né, em direção àquilo que você acredita, que você entendeu, e o universo que Deus criou, né, aí cada um tem sua crença, eu acredito muito nisso, ele vai conspirar para que você dê os próximos passos. Basta você crer e fazer, né? Ou como um amigo meu fala, oração, orar e agir, né? Orar e ação. Enfim. A Josefina, lá no Caribe, ela diz assim, ó, a gente aqui vive assim, curte a praia até para mal de amor, cura até mal de amor. Tá feito. Não é tão utópico assim, né, o Felipe? Mas agora eu queria Sensacional. perguntar para o Júnior. Júnior, hoje, quem é o Júnior hoje? Como é que você leva a tua vida? Você teve um momento grande de ruptura de conhecimento, né? Quem é o Júnior hoje? Hoje o Júnior é uma pessoa muito mais comprometida com a saúde dele, principalmente. Com a vida, com a família, com valores que colocam em primeiro lugar a colaboração, a compaixão, a vontade de servir, ajudar os outros. Uma pessoa que busca passar um legado para a filha de total compreensão do que é a conexão com a natureza, do que é ela buscar dentro dela as respostas, dela ficar cada vez mais consciente que existe um professor interno dentro dela, que é muito mais inteligente ela escutar a própria intuição do que o que está aparecendo na televisão. Eu quero que ela seja me esforço para ser o exemplo para ela, porque não é porque eu tive o câncer que eu não deixo de passar uma série de dificuldades na minha vida, né? Que às vezes me levam para um estresse tão grande quanto o dia em que eu descobri que eu tinha um diagnóstico. Mas eu sou uma pessoa muito mais aberta à vida, a me mostrar os caminhos. Uma pessoa que busca sempre sair do controle, que busca sempre entender e estar no fluxo desse universo, de estar cada vez mais conectado com ele, de entender como é que eu posso me sentir mais pleno e mais completo na simplicidade de ir no jardim da minha casa e estar com a minha filha, de como se o símbolo de sucesso que eu tinha lá atrás, que via um DJ tocando no mundo inteiro, com muito dinheiro, viajando, comprando coisas maravilhosas, né, e exibindo isso para as pessoas, se volta hoje para uma relação com a minha mulher. Hoje o meu sucesso é ver minha esposa feliz, saber que eu estou podendo
tranquilidade emocional para minha casa nos momentos de extrema dificuldade. Hoje a minha filha tem 2 anos, mas ela ainda mama, então eu não tenho babá. Então hoje eu vivo uma realidade onde a minha esposa ela vive um estresse muito grande justamente pela falta de sono. Ela fica muito mais raivosa, muito mais emotiva. Ela é uma mulher, então ela tem hormônios completamente diferentes dos meus. Ela passa por ciclos menstruais que eu não passo. Ela passa por uma série de coisas. E aí hoje o meu sucesso é eu ver que eu tô conseguindo ser uma pessoa melhor a cada dia para minha família, para minha casa, entende? Então, e acima de tudo, assim, uma coisa que eu busco é levar a minha história. O maior sucesso que eu posso ter é conseguir levar a minha história para o máximo de pessoas possível. Uma vez eu estava no começo do meu tratamento com o Dr. Paulo Prado, lá em 2018, eu estava preocupado porque eu, como DJ, o meu sono era a coisa mais importante que eu tinha, por 2 motivos. Que a falta de sono me desencadeava crises convulsivas. Que isso acontece em pessoas que são vulneráveis à convulsão. E quando você faz uma cirurgia no cérebro, o próprio processo cicatricial desencadeia convulsões. Então eu tive muitas convulsões e a privação do sono era uma delas. E eu ficava me questionando, meu Deus, como é que eu vou viver? O que que eu vou fazer? Será que eu não vou mais, será que eu vou ter que parar de tocar? Como é que eu vou conseguir pagar minhas contas e tal, tal, tal? Aí meu médico chegou para mim, Oswaldo, você quer saber o que você precisa fazer? Eu falei, eu quero. Ele falou assim, ó, responde para mim o que vier na sua mente agora, sem pensar. Se eu falar para você agora o que aquele médico te falou há um tempo atrás, que você tem 1 ano de vida, o que que você ia fazer até lá? Uns 6 meses. Se eu te falar agora que você tem 6 meses de vida, o que que você vai fazer desses 6 meses? Eu falei para ele na hora, assim, foi surpreendente, porque nem eu esperava que eu ia falar isso. Eu falei, eu vou levar minha história para o máximo de pessoas possível. Aí ele falou, então tá aí, é isso que você vai fazer. Fica tranquilo, sabe? Então, eu trago muito isso e sempre tentando conscientizar as pessoas que entram em contato comigo ou que buscam alguma ajuda, de que a doença ou a dificuldade, ela não é o fim da vida dela. Muito pelo contrário, é o começo de uma transformação maravilhosa, por sinal. É o começo de uma limpeza. É a maior oportunidade que ela está tendo na vida dela de conseguir olhar para o lado e falar: isso não faz mais sentido, eu não quero mais esse tipo de relação, eu não assisto mais esse tipo de coisa, eu me recuso a esse tipo de sei lá o que esteja trazendo um certo desconforto para a vida dela. Então você começa a ter um alinhamento, uma nova oportunidade de vida. E trabalhando voluntariamente na ACL, chama Fundação ACL, fica na Saúde, onde eles não só ensinam a técnica Bidort para os médicos, como atendem toda sexta-feira, de forma voluntária, pacientes com doenças graves. E eu me tornei voluntário de lá, auxiliando o médico, tirando agulha de paciente e tal. Como eu fui a minha vida inteira lá me tratar também, eu, como uma forma de gratidão, me dispus a agilizar o tempo dos médicos com coisas triviais que eles não precisavam fazer e dar tempo de atender mais gente, porque a demanda é muito grande e tem muita lista de espera. E eles se entusiasmam com a minha história e eu acabo criando um vínculo muito forte pelo fato de não ser médico e de já ter estado de fato na pele, já tive na situação deles. E a gente vai criando intimidade, e aí eu pergunto para eles assim, porque às vezes eles falam: "Meu, será que isso funciona mesmo?" Eu falo assim: "Ó, primeiro, funciona tudo. Eu vou te contar aqui o que eu fiz, mas é uma coisa que é mais importante, assim, que você precisa saber. Você gostaria de curar a sua doença agora e continuar sendo a mesma pessoa que você era antes, pensando da mesma forma, tendo os mesmos conflitos, vivendo nos mesmos lugares, tendo os mesmos sofrimentos e as mesmas dores? Você quer continuar sendo assim e se curar agora?" Não teve uma pessoa que me respondeu diferente. Todos falam não. Não. E isso me leva a uma conclusão mais profunda de que, na verdade, não só eles, como todos nós, o que a gente busca, no fundo, é curar a nossa paz.
O que a gente busca é curar esse amor, das formas mais esquisitas possíveis e distorcidas possíveis, encontrar a nossa paz. Encontrar a nossa paz. E quando a doença vem e você é colocado frente à morte iminente, tudo o que você valorizava não faz mais sentido. Tudo que você carregava de conflito com o irmão, com o pai, com tudo, vai por água abaixo. E um despertar acontece. E aí, naquela hora você fala, meu Deus, como que eu vivi dessa forma? E principalmente eu com conflitos familiares, assim, e com coisas que eu valorizava na minha vida que ali não faziam o menor sentido. Então eu entendi que, na verdade, tanto a doença, quanto a depressão, quanto todos os desconfortos que acontecem na nossa vida, têm um único objetivo: curar a nossa paz. Levar a gente de volta para essa essência, que transborda o quê? Compaixão, colaboração. Se a gente tiver um tempinho, eu queria contar uma história que eu vivi muito traumática, aonde, por conta de um problema que eu tive no meu plano de saúde, a primeira cirurgia que eu fiz foi no hospital público. E ali eu fiquei seis dias no corredor para conseguir ser operado, convivendo com uma realidade que parecia uma zona de guerra, sem cortina alguma, era gente passando morta o tempo todo, baleado, gente tomando soro, tomando, eu não sei o que estava entrando na veia dele, mas estava sentada no chão, e eu numa maca, assim, enfileirado, pedi um travesseiro, chegaram para mim e falaram assim, não, gente, não tem travesseiro aqui, nem mais um lençol não, porque tudo que a gente traz, as visitas vêm e roubam. Isso no corredor do pronto-socorro do Hospital das Clínicas. E ali eu comecei a ter uma série de percepções, entender que a vida não tinha níveis de graduação, que dentro da roupa todo mundo era nu, que a única coisa que me diferenciava deles é que eu estava com um colete da Moncler, que eu estava com uma calça da Diesel, né? E aí quando eu fui para minha cirurgia, o cara chegou para mim e me deu uma maquininha para eu raspar minha barba e tirar meu cabelo. E antes de ir, eu peguei e falei assim, meu Deus, qual seria, se eu não tiver, as chances que eles me deram de voltar normal da cirurgia, que eu ia voltar ou esquizofrênico, ou em estado vegetativo, ou poderia não voltar. Ou talvez normal. E eu falei, meu Deus, se amanhã eu não estiver mais aqui, se amanhã eu morrer, se amanhã eu não for mais essa pessoa que está aqui agora, qual seria meu último desejo? E eu queria, na minha mente, viver um último desejo, só queria fechar os olhos, porque se amanhã eu não estivesse mais lá, só queria ter esse prazer de fechar o olho e viver um desejo na minha mente. E eu era tão carente de mim, eu era tão vazio, e me conhecia tão pouco, que eu nem soube responder qual era o meu último desejo. E quando eu fui, raspei o cabelo e tudo mais, voltei, ficava me encarando ali na frente do espelho, precisando tomar coragem para fazer aquilo, voltei para o quarto, sem entender muito bem por quê, não sei por quê. Nesse período que eu estava lá, a minha mãe, quando ia me visitar, levava o livro que alguém me deu de presente, me levava para mim a, objetos espirituais, e lá, no Hospital das Clínicas, onde você faz a cirurgia, não é que nem um hospital particular, as portas ficam todas abertas, qualquer um entra no quarto de qualquer um. E aí eu peguei meus objetos, minhas coisas, e saí de quarto em quarto, dando, conversando, ouvindo a história das pessoas, falando a minha história para elas, dando uma palavra de esperança, dando meus livros, meus objetos espirituais, até a hora que acabar. Quando eu voltei para o quarto, eu senti uma sensação tão maravilhosa que eu nunca tinha sentido antes na minha vida. Nunca, nunca. E ali eu pude entender a resposta que eu estava buscando. E o último desejo do suposto último dia da minha vida era o amor. E eu só pude experienciar esse amor porque pela primeira vez na minha vida eu fiz algo para alguém sem esperar nada em troca. E aquela sensação foi tão maravilhosa para mim, tão maravilhosa, que a cirurgia e o fato da morte e a esquizofrenia não tinham mais importância na minha vida. Eu estava tão conectado com o momento presente, tão grato por aquilo, que eu cheguei e falei assim, Deus,
Obrigado por ter me dado a oportunidade de viver isso, de poder experienciar esse sentimento que você está colocando dentro de mim. E eu nem lembrava, eu nem pensava que dali a algumas horas eu teria cirurgia, e eu tava tão grato por ter conseguido sentir isso e viver aquilo naqueles minutos, que era como se pô, se amanhã eu não estiver aqui e essa for a sua vontade, eu vou tranquilo, porque eu consegui experimentar uma coisa maravilhosa assim aqui hoje, sabe? Então, acho que eu até me estendi um pouco demais e não me lembrei porque eu acabei chegando nesse ponto, mas a doença, resumindo, a sua doença é, na verdade, a sua cura. Olha, eu vou te falar, Júnior, Muito interessante. você falando da tua doença física, né? A Fridami começou porque eu quebrei no Brasil e depois produzindo sapato na Ásia, eu me deparei com o trabalho escravo e deparei que eu, na minha parte profissional e na minha parte de consumo, eu investia naquele trabalho escravo. E aquilo me deixou muito mal. E quando eu comecei a conversar com empreendedores e escutar suas histórias, eu comecei a me curar de ter quebrado, de ter dever para as pessoas, né? Eu não estou botando a tua doença com a Não, doença sim, financeira que eu sei. passei, de forma alguma, tá? Não, Não, não eu sei que estou eu sei que comparando. sim. Mas eu entendo, você pegou e você se despiu de você e você foi dando os objetos para tentar dar como se diz, uma saída, uma esperança para aquelas pessoas que estavam doentes perto de você, né? E eu acredito que a única forma da gente, de fato, conseguir sair dessa energia do tirar para entrar nessa energia de dar é através da colaboração, não tem outra forma. E eu fico muito feliz de você ter aceitado fazer essa live, muito feliz do Felipe poder dividir as informações que ele tem, dos estudos que ele faz, e da gente poder fazer mais vezes conversas como essa, porque a gente nunca vai ser desligado, né, da nossa vida social, da nossa vida emocional, da nossa vida financeira, comercial, mental e física, porque a gente é um todo, e para equilibrar esse todo, só existe uma saída, é a conexão, e a conexão, ela se fala em uma palavra, amor. A gente nasceu para andar junto, a gente nasceu para dividir informações, e a gente vive numa economia que a gente retém informação, porque achando que retém informação vai ser como a gente vai, aí de fato, ter um espaço nessa economia piramidal. Queria muito agradecer o Jorge, porque o Jorge faz perguntas muito boas e gostaria que o Jorge finalizasse essa live, que a gente já está aqui quase 1 hora e meia, 1 hora e meia, né? que finalizasse Então, essa Francesca, live com as suas observações. eu acho que de tudo isso que nós conversamos, é o equilíbrio, né? O equilíbrio, como o equilíbrio das 6 saúdes pode mudar a sua vida. Então, se eu tivesse que resumir tudo o que foi dito aqui, essa história do Júnior maravilhosa, né? Júnior, te juro que esse final aqui eu fiquei emocionado com o teu depoimento. Também com essa visão do Felipe, né, Felipe? Vamos acreditar que eu tenho comigo que o futuro da medicina, da ciência médica, é o retorno à origem, né? Então, eu diria assim, o futuro é o passado, né? E eu estou muito feliz, viu, Francesca, de ter participado, e eu gostaria de finalizar essa nossa live maravilhosa com uma frase de Miguel de Cervantes, no Dom Quixote de La Mancha, em que o Dom Quixote fala assim: mudar o mundo, meu amigo Sancho, não é loucura, não é utopia, é justiça. Uhum. Então, eu finalizo aqui. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco
e até a próxima e fiquem na paz. Obrigado, gente. Foi um prazer. Obrigado. Prazer. Obrigado a vocês. Tchau, Obrigada. tchau. Muito obrigada, Rafa, de ficar aí nos bastidores, tomando Isso conta exatamente. Eu da queria um gente. agradecimento. Essa menina linda, nômade, que tem uma história muito bacana para falar de um burnout que ela teve. Eu acho que a gente vai ter que criar uma outra live para ela falar sobre isso. É. E muito Eu acho obrigada que por sem participar, esse Sara. esforço e dedicação da Rafaela, a gente não teria concretizado essa live maravilhosa. Obrigado, viu, Rafa? Feliz demais em colaborar. Essa mensagem tem que realmente ir para o mundo inteiro. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, Felipe. tchau. Obrigada, Tchau, Júnior. tchau. Obrigada, Francesco. Jorge. Obrigada, Rafa e todos aqui que participaram. Muito obrigada.